Fala pessoal, beleza? Vamos resolver essa questão do Enem aqui, 2022. A questão 111, ela diz o seguinte: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições: o ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilogramas. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida, né? Então, essa aqui é a nossa dúvida, né? É isso que a gente tem que ir atrás. Qual a tensão de ruptura da corda escolhida? E aí ele no texto diz dá a dica para a gente encontrar a tensão de ruptura, né? Ele fala assim, ó, a tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. A tensão máxima calculada em quais condições? Quando o ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus, e os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilogramas. Bom, então eu vou registrar aqui o que a gente precisa fazer. Nós precisamos calcular a tensão de ruptura. E ele fala que a tensão de ruptura deve ser 25% superior à tensão máxima. Então, a tensão de ruptura, eu vou registrar isso aqui. A tensão de ruptura, chamar de TR, ela tem que ser 25%. Como é que a gente vai registrar esse 25%? Tem que ser igual à tensão máxima mais 25% dela, né? Então a gente coloca assim, ó, para ficar fácil o nosso cálculo. Ó. Então ela tem que ser uma vez a tensão máxima mais 25%. Então multiplica por 1,25 que a gente vai ter o valor da tensão de ruptura. Então, a tensão de ruptura é 1,25%, 1,25 a tensão máxima. Então, reparem que eh, nosso objetivo agora é calcular a tensão máxima, né? E aí a gente multiplica por 1,25 e vamos achar a tensão de ruptura. Agora, como é que a gente vai achar a tensão máxima? Primeiro, vamos pensar aqui, em que momento que acontece a tensão máxima? Tensão é máxima quando o balanço chega no ponto mais baixo da trajetória, né? É quando as cordinhas são mais exigidas. Então, se o balanço sai de uma altura que deve fazer 90 graus com a vertical, como ele falou, né? O ponto mais alto que o balanço atinge é esse aqui, quando faz 90 graus com a vertical. E os filhos deverão ter uma massa de 24 quilogramas, então eu estou pensando nesse movimento pendular aqui, como um pêndulo sai aqui da posição de 90 graus, cai, e chega aqui embaixo, né? É nesse momento aqui embaixo que a gente vai analisar o comportamento desse corpo que está balançando aqui. Aí eu coloquei aqui um outro desenhozinho desse menino balançando no ponto mais baixo, para a gente representar nesse desenho as forças que atuam sobre o menino, né? Porque ele quer saber a tensão máxima. Então a tensão é uma das forças que atua no balanço. Que outras forças atuam no balanço? Então, a gente tem aqui a força peso do menino, né? Puxando aqui todo mundo para baixo. Então tem a força peso, vou representar aqui, um vetorzinho para baixo. Essa é a força peso. Essa é a força peso. E aí, de cada lado, como são duas cordas iguais, de cada lado tem uma tração. Então, vou colocar aqui uma tração do lado de cá e uma tração segurando do lado de cá. Pronto. Então, são duas trações para cima e o peso para baixo. São as forças que estão atuando nesse balanço aí. Se a gente for representar aqui no pêndulozinho essas forças que estão atuando, a gente vai ter o seguinte: o peso para baixo, aqui o peso, né, verticalmente para baixo, e as duas trações para cima. E as duas trações que são iguais
para cima. Agora, vamos aplicar as leis de Newton. A gente tem as forças que atuam no objeto e vamos aplicar as leis de Newton. Esse objeto está em equilíbrio? Não, ele não está em equilíbrio, ele está em movimento circular. Então ele tem aceleração. E como ele manda a gente considerar que o movimento é circular, que é o pai que projetou o balanço considerou um movimento circular, uniforme, então ele tem aceleração centrípeta nesse ponto aqui, né? Então a gente tem que aplicar as leis de Newton, lembrando que ele possui aceleração e que essa aceleração é centrípeta. Então a gente vem aplicando as leis de Newton, vai ficar a força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração dele. Essa força resultante quem é? É a resultante dessas duas forças, né? Como a aceleração é centrípeta, ela aponta para o centro. Isso quer dizer, essa é a direção da aceleração nesse instante. Isso quer dizer que a força que aponta para o centro é mais forte. Então a gente tem como resultante a diferença, porque elas têm sentidos opostos, 2t menos o peso. E como toda resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Só que essa aceleração é a aceleração centrípeta, que a gente calcula usando essa expressãozinha v ao quadrado sobre r. Pronto. Então é aqui que a gente vai achar a tração, né? A tensão na corda, que é esse T que está aqui, atuando em cada uma das cordinhas, né? Tem um T desses. Só que repare que para a gente conseguir encontrar esse T, a gente tem que ter o peso das crianças, né? Que foi dada a massa 24 kg, daí fica fácil. E o raio da curva. Então, repara no desenho que o raio da curva é o próprio comprimento do balanço, ó. Então a gente vai usar aqui um valor R, né, igual a L, né, para representar o comprimento do balanço. E a velocidade que ele está lá embaixo é um outro problema. Mas aí tem uma estratégia para a gente achar essa velocidade. Olha só, deixa essa equação quietinha aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos pensar como que a gente consegue achar a velocidade desse pêndulo aqui embaixo. Como ele manda a gente desconsiderar os atritos, a gente pode usar o princípio da conservação da energia. Então a gente diz assim, ó, aqui em cima no balanço, lá no ponto mais alto, aqui no ponto A que eu coloquei, ele tem uma energia, né? A energia dele mecânica no ponto A. Aí ele vai balançar, vai cair e vai chegar aqui no ponto B. Como não tem forças dissipativas atuando, não tem atrito nem nada, então a gente pode afirmar que a energia mecânica dele em A é a mesma energia mecânica em B. Em A, como é que é a energia mecânica? Energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Como ele foi abandonado a partir do repouso, então ele só tem energia potencial. Então vai ficar m vezes g vezes a altura que ele está lá em relação à altura B, né? Que é o comprimento do pêndulo, né? A altura é o comprimento do pêndulo. É igual. Lá embaixo, a energia dele não tem mais energia potencial, porque ele chegou no ponto mais baixo da trajetória, então ele só tem energia cinética. Então, m vezes v ao quadrado sobre 2. Ó, o v que a gente quer está aqui, ó. Então a gente pode cancelar essa massa aqui, e aí então a gente vai ter a velocidade ao quadrado, aí passa esse 2 que está aqui multiplicando, vai ficar 2 vezes g vezes l. Não vou nem tirar a raiz, porque aqui a gente vai precisar dela ao quadrado também, né? Então vamos deixar assim, ó. Vamos escrever de novo, ó. 2t menos. Onde eu estou lendo peso, já vou ler massa vezes gravidade, tá? Isso é igual a massa, aí vou colocar o R aqui embaixo e deixar o V ao quadrado sozinho. E onde aparece o V ao quadrado, eu vou colocar esse carinha aqui, ó, que a gente acabou de descobrir. Esse V ao quadrado está aqui, ó. Aqui ele, ó. Esse é o V ao quadrado. Então, eu vou jogar ele aqui dentro. Aí a gente então vai escrever o V ao quadrado 2GL. Maravilha. Agora vamos achar esse T, hein? Então, sim, importante. Lembra que eu falei que o raio da curva é o tamanho do pêndulo também? Então, nesse Rzinho que estava aqui embaixo, eu vou colocar um L, ó. Aí vai ficar fácil porque vai cancelar esse L aqui com esse, ó. Olha que legal que ficou. 2T. Esse MG está negativo, vou colocar ele do outro lado, ele vai aparecer positivo, MG. E aí tem um 2MG sobrando aqui, ó. Então, 2MG. Seguindo, 2T é igual a 1MG mais 2MG dá 3MG. Então, T é igual a 3 vezes a massa da criança, 24 kg. A gravidade nesse planeta é 10.
dividido por 2. Aí vai dar T igual a... Essa tração é a tração máxima, hein? Não é a de ruptura. Aí vai ficar 10 vezes 24, 240 por 2 dá 120, vezes 3, 360 newtons. Só que ele falou para a gente que a tração de ruptura, que é o que a gente quer, é 1,25, não é isso? 1,25 da tração máxima, que a gente acabou de achar. Então, a tração de ruptura é igual a 1,25 vezes 360. Tração de ruptura, 1/4 de 360, 90, mais 360, 450 newtons. Bonitinho que só, hein, gente? Lei de Newton no movimento circular. Bem legal. Então, a melhor resposta ali. E olha que legal, o cara colocou 360, hein, para pegar os desatentos. Melhor resposta ali, então, letra D de dado. Beleza? Então, valeu, rapaziada. Bora estudar, hein? Um abraço.